Ô Camila, já definiu se vai ser voto secreto ou não, assim como aconteceu ontem com a derrubada do Messias? Hoje o voto também é secreto, Nath. O mesmo esquema que aconteceu ontem acontece hoje, o que, por um lado, favorece também traições, como a gente viu ontem, né? Havia uma expectativa de um quórum muito maior a favor de Messias, mas quando o voto é secreto, o ambiente para esse tipo de situação se instaura, né? Essa possibilidade de traições, de senadores falarem que vão votar a favor, mas votar contra, ou o contrário, né? Falarem que vão votar contra o projeto, mas votam a favor. Então isso acontece bastante e hoje a votação é uma votação secreta e semipresencial. Bom dia, Felipe Monteiro, que já aparece aqui. Ufa! A Camila teve um trabalhão agora para fazer todos esses contextos de dosimetria, de Messias e o que de Messias fica para hoje para dosimetria. Ela pontuou aí Alexandre de Moraes trabalhando contra Jorge Messias, ao mesmo tempo que André Mendonça trabalhou muito a favor. A Camila também trouxe agora a questão das traições ao presidente Lula e essa vai ser uma das reações do governo internamente, né? Tentar achar quem foram esses votos traidores, né? Porque Jacques Wagner estava falando ontem, padrinho político lá do Jorge Messias, a gente vai ter uns 44 votos, diminuíram daqueles 50, chegaram ali a uns 44. Mas o Jorge Messias recebeu 34 votos. Tem um número aí gigantesco de votos que se perdeu, que foi para o outro lado e derrubou a indicação do Jorge Messias. Tem a questão do próprio Jorge Messias, a oposição já falava que Jorge Messias não era um nome ruim, era um nome bom, mas que ele foi vítima das circunstâncias, né, dessa questão toda, da crise institucional do Supremo Tribunal Federal. E ainda tem mais um ponto, que daí eu já vou passar para você, que é de também, nos próximos dias, a gente avaliar o que disso tudo foi uma vitória de Flávio Bolsonaro. Um opositor ao presidente Lula nessas eleições, vem se destacando nas pesquisas como um páreo duro aí para o presidente Lula, já experimentado de várias eleições à presidência, mas Flávio Bolsonaro foi dessas pessoas que construíram nos bastidores a derrubada de Jorge Messias, que foi o que realmente aconteceu, Felipe. Bom dia, Nath. Bom dia, Camila. A contextualização que a Camila fez foi brilhante, né? Ter pouco a contribuir, então vou tentar ir para um caminho um pouco diferente, até para poder complementar o que a Camila colocou. Ontem foi um dia histórico, né? Foi um dia histórico porque, pela primeira vez em 132 anos, né, uma indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal para o presidente foi reprovada pelo Senado Federal, né? E tem muitos pontos que a gente pode colocar, né, como culpado, né, em relação a essa derrota do governo, né? Primeiro que Lula, mais uma vez, estava brincando de Deus, né? Achava que uma indicação dele, né, de uma pessoa da sua confiança, né, assim como o Zanin, assim como o Dino, no momento que nós estamos perto das eleições de mais polarização política, iria passar no Senado Federal. Não passou no Senado Federal. Então, a partir de agora, se o Lula quiser indicar um outro candidato ao Senado Federal, né, apesar do Alcolumbre dizer a todo momento que vai trabalhar para a indicação do próximo ministro ficar só para o próximo ano, né, o presidente que ganhar as eleições de outubro, né, ele tem que indicar uma pessoa fora da órbita dele de compadrio. Aí esse é o primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto que, com toda certeza, né, o Lula e o governo erraram na articulação política. O Lula deveria ter feito a articulação política, deveria ter feito os contatos de forma pessoal com o Alcolumbre, com os demais senadores, mas não. Ele preferiu terceirizar e delegar essa tarefa, né? A gente sabia, né, que, tendo em vista a votação do Paulo Gonet, né, Procurador-Geral da República, na sua recondução de 45 votos, o teto do Messias seria e é 45 votos. Então, essa análise do governo de que o Messias teria 50 votos é uma ideia, né, completamente equivocada, né? E o segundo ponto, acho que é importante destacar, que, na minha opinião, é um recado claro para o Supremo Tribunal Federal, né? Quando você vê claramente que mais 40 votos, né, do Senado Federal, tudo bem que está longe dos 54 necessários para dar impeachment a ministro do Supremo Tribunal Federal, mas quando você vê
a articulação de senadores da oposição, né, ganhando, né, uma votação dessa, né, é um recado claro para o Supremo Tribunal Federal. Acho que o Supremo Tribunal Federal está extrapolando, sim, o seu papel institucional e que, ano que vem, uma nova reconfiguração do Supremo Tribunal Federal podem-se ter, né, o quórum necessário para impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. E o ponto que você colocou aí também, que é importante a gente destacar nessa derrota do governo, né, derrota do Lula, é que o Centrão, né, ele sente cheiro de quem vai ganhar as eleições, né? Com toda certeza, o Alcolumbre, ao trair o Lula, né, já que Alcolumbre, no passado, sempre votou favorável ao governo, sempre ajudou o Lula nas votações mais complexas, né? Mas a partir do momento que o Alcolumbre e o Centrão viram as costas para o Lula, é porque ele está vendo que o Lula está se enfraquecendo institucionalmente, está se enfraquecendo eleitoralmente. Então, daí, Nath, o que você colocou faz todo sentido, né? Com toda certeza, uma pessoa que foi vencedora dessa votação, além do Alcolumbre, claro, né, que mostrou força, foi o próprio Flávio Bolsonaro, que articulou com a oposição e com o Centrão, junto com o Alcolumbre, a derrota do governo e a derrota do Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal. Nath, Camila. Ô, Camila, um outro ponto também de preocupação para o futuro, de todos essas pessoas mencionadas, principalmente de Davi Alcolumbre, é, claro, com 2027, né? Ele vai ter aí um caminho para se reeleger presidente do Congresso. É claro que isso para ele também é muito importante, você já pontuou isso de certa forma nas suas primeiras falas aqui. Queria que você trouxesse novos pontos aí também, que talvez a gente ainda não tenha mencionado, ou reforço desses tão importantes. Tem esse cenário para todo mundo, que é eleições 2026. Nesse ano, além de votar para presidente, que tem aí, portanto, Lula e Flávio Bolsonaro muito interessados, a gente também vai votar para 2 vagas no Senado. Esse mesmo Senado que derrubou o Messias ontem vai ser totalmente renovado, né? São 2 vagas cada estado que vai escolher para o Senado. Então, também tem uma preocupação de Lula e Flávio com esse Senado, porque sem o Senado a gente percebe nem indicação de ministro que há 132 anos passava, não passa. Então, também tem a preocupação com a renovação no Senado. E Davi Alcolumbre tem essa preocupação sobre o futuro dele como presidente do Congresso. E lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo, tem um Supremo muito preocupado com a crise do Banco Master. Então, assim, cada parte aí da Praça dos Três Poderes tem profundas preocupações, não é só eleições de 2026, mas também muito as eleições de 2026, né? Pois é, Nath, muito dessa eleição preocupa todo mundo, não só, como você falou, o presidente Lula, o Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, mas também os próprios senadores aqui dentro. A gente observa, né, mudanças também na sociedade, eles que se elegeram há 8 anos atrás, então precisam enfrentar um processo eleitoral que é bastante diferente do que eles enfrentaram lá atrás, com novas tecnologias, novas pautas de preocupação da população. Então é sempre um esforço, exige um esforço muito grande desses parlamentares, desses candidatos, de se renovarem, de se manterem atualizados também para conseguir renovar essa ida para o Senado Federal, né? Manter os seus assentos garantidos. E, como a gente sabe, o Senado é muito importante nesse jogo de forças dentro da República, né? Dentro desses 3 poderes. Isso porque, como a gente viu ontem, é uma das prerrogativas do Senado Federal aprovar o nome, por exemplo, de indicados para o Supremo Tribunal Federal, mas não só para o Supremo. Ontem houve uma votação também, houve algumas votações, na verdade, tanto para os indicados para comandar o Tribunal Regional do Trabalho, para a Confederação dos Magistrados, na verdade da Confederação do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, desculpa. Também houve uma votação para a Defensora Geral da União. Então, são cargos de confiança, né? São cargos que precisam ser indicados pelo presidente Lula. Muitas vezes são indicados pelas próprias instituições em lista tríplice, mas o presidente Lula, o presidente, no caso em questão, indica, e aí é preciso passar por essa confirmação do Senado Federal.
Então, existe uma série de pautas que são, de fato, de interesse dos dois candidatos, né? Tanto do presidente Lula quanto de Flávio Bolsonaro. Inclusive, por parte da direita, muito a questão do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, formar uma bancada forte, uma maioria nessas bancadas para conseguir, inclusive, emplacar o presidente do Senado Federal e, consequentemente, o presidente do Congresso Nacional, lembrando que é a mesma pessoa que ocupa os dois cargos, né, as duas presidências. Isso é muito importante para o presidente que ganhar essas eleições, para quem for se tornar presidente a partir do ano que vem, Nath. Então, esse é de fato um ponto de preocupação de Davi Alcolumbre, do Senado Federal e também do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Já que, como você falou, existe uma grande preocupação lá dentro do Supremo com o caso Master, e esse atrito que existe entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal pode ser muito alimentado ou barrado também pelos presidentes das cortes. Por enquanto, das duas casas, no caso, né? Porque, pelo que a gente viu até o momento, por exemplo, tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre não tiveram interesse em instaurar uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão parlamentar mista, né, de inquérito, juntando as duas casas, para investigar especificamente o caso Master. O próprio Davi Alcolumbre evitou prorrogar o prazo de trabalho das duas CPIs que a gente teve aqui, tanto a CPMI do INSS quanto a CPI do crime organizado, que acabaram entrando um pouco nesse tema. Então, isso beneficiou também quem teme essas investigações do Banco Master. Então, isso acaba se relacionando muito à posição dessas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e o quanto isso pode ou não afetar o Supremo Tribunal Federal, né? O quanto esses poderes vão querer ficar se enfrentando, o quanto o Legislativo vai querer encampar essas brigas contra o Supremo, e que a gente sabe, Nath, que não tratam só sobre essa questão de caso Master, sobre esses temas que a gente vem discutindo mais agora, mas também tratam sobre temas de interesse aqui das casas, como a questão das emendas parlamentares. A gente vê uma briga que vem sendo travada principalmente pelo ministro Flávio Dino, que é o relator desses casos envolvendo emendas parlamentares lá no Supremo Tribunal Federal, e ele vem exigindo mais transparência, rastreabilidade para esses recursos e tirando um pouco desse poder que o Congresso Nacional conseguiu conquistar, né, para gerir esse orçamento, essas verbas públicas. Então, essa é uma briga muito forte que existe entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, e que aí esse também é um dos fatores que entra nesse jogo quando a gente vê esse interesse do Congresso em colocar um ministro lá no Supremo, ou alguém que vá entender um pouco melhor essa questão e que vá enfrentar um pouco menos, talvez, o Congresso Nacional, e inclusive o contrário também, né? O Supremo fica muito de olho nesses movimentos que o Congresso vai fazer para, muitas vezes, retaliar possíveis decisões que o Supremo toma nesses casos. E a gente sempre acompanha aí essas brigas, esses atritos ganhando novos capítulos, né, Nath? É isso mesmo. E Flávio Dino, que não gostava nem um pouco da indicação de Jorge Messias, né? Dessas complexidades da política brasileira, André Mendonça, indicação de Jair Bolsonaro, adorava Jorge Messias. Flávio Dino, indicação de Lula, não gostava nem um pouco de Jorge Messias. Isso tudo se reflete em todos esses episódios tão complexos e históricos que a gente vem presenciando. Camila, vou te liberar para você circular aí pelo Congresso. É isso, a gente, enquanto conversa aqui, já vê imagens do que já está acontecendo. Dosimetria vai começar a ser discutida daqui a pouquinho. Tem ali uma questão, né, da divisão do texto, recordar ali também o que aconteceu com a questão dos projetos ali antifacção, enfim. Isso tudo a gente em breve vai entrar em detalhe para entender mais para frente exatamente o que vai acontecer com a dosimetria hoje. Então vou te liberar para você circular, conversar aí com os parlamentares. Daqui a pouquinho você volta trazendo mais atualizações.